Boa noite. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs, né? E boa noite aos queridos amigos ouvintes. Hoje eu vou estar falando um assunto muito interessante, que é sobre a batalha espiritual. Eu vou estar lendo para os irmãos aqui no capítulo de Salmo, capítulo 91, versículo 1, que diz assim, irmãos: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Está escrito em Salmo 91, capítulo 1, versículo 2. A partir do momento que recebemos Jesus como o único e suficiente e eterno Salvador, entramos em um novo nível na nossa caminhada aqui na Terra. Começamos a batalhar espiritualmente. Enquanto éramos pertencentes ao reino das trevas, estávamos sujeitos a Satanás e aos seus anjos decaídos. Fazíamos a vontade dele e vivíamos na carne, o tempo todo pecando. Está escrito aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 20. Eu vou pedir ao missionário Samuel para estar abrindo a palavra de Deus em Romanos, capítulo 6, versículo 20. Enquanto ele está procurando ali, irmãos, vou acabar de ler aqui para os irmãos. Romanos 6, capítulo 20. Mas quando passamos a pertencer ao reino de Deus, temos que viver uma vida diferente. É por esse motivo que a batalha espiritual começa. Não podemos escolher nos esquivar dessa batalha. É uma questão de sobrevivência espiritual. Se não agirmos pela fé, morreremos espiritualmente. Posso começar? Pode. 6, capítulo 20. Romanos. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram? Então, das coisas quais agora vocês se envergonharam. O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe a santidade é o seu fim, é a vida eterna. Então, irmãos, ele está falando sobre o pecado, né? Porque quando a pessoa está no mundo, a pessoa vive na prática do pecado. Mas desde o momento que a pessoa, né, aceita Jesus como seu Salvador, né, passa pelo batismo nas águas, né, e busca o batismo com o Espírito Santo, ali o Senhor já começa a fazer uma mudança na vida daquela pessoa, né? E aquela coisa, aquela velha criatura que a pessoa era no passado, né, a pessoa já não é, a pessoa passa a ser uma nova criatura. E vamos dar continuidade aqui no nosso estudo. Se não agirmos pela fé, morreremos espiritualmente. Precisamos a todo tempo vigiar e declarar a palavra para que possamos vencer essa guerra invisível. Nossa batalha está na mente, num parente que não conheceu a Jesus ainda, numa dificuldade financeira, num casamento mal sucedido, uma doença incurável aos olhos humanos, um relacionamento fracassado com os filhos, quando nos iramos e pecamos, quando temos conduta pecaminosa e feridas na alma. Enfim, são nessas situações que enfrentamos que pode nos afastar de Deus e não tomamos a postura de soldado de Cristo, pertencente ao exército de Deus. E Jesus mesmo nos ensinou que não seria fácil viver nesse mundo. Ele disse: Tenho-vos dito que para que em mim tenha paz, no mundo tereis aflição, mas tede bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu vou estar pedindo Samuel para estar abrindo na palavra de Deus, capítulo de João, versículo 16, versículo 33. E vou continuar aqui dando o estudo. 33? 16, 33. As aflições vêm para nos desanimar na fé e até nos fazer apostatar. Como soldado, precisamos nos posicionar com ânimo, sem murmurar, para que possamos vencer a batalha no dia a dia. Então, aqui na palavra de Deus, nos está falando, né, irmãos, que a gente, quando a gente estiver passando alguma dificuldade, algum problema, seja na família, né, seja uma doença incurável, a gente não deve entregar os pontos, né? A gente tem que continuar batalhando, nós temos que continuar orando, jejuando, clamando ao Senhor, porque aí o inimigo vê que você não baixou a guarda, né? Você continuou, mesmo você sofrendo com problema, com aflição, você continuou na presença de Deus, glorificando a Deus, orando, intercedendo a Deus,
E ali, né, o bem vence o mal. Você passa a ser vitorioso. Então, achou, Samuel? João 16:33. É. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha ânimo. Eu venci o mundo. Então, irmãos, a gente nunca deve se nos desanimar, né? Por causa dos problemas, das lutas, dos fracassos do dia a dia. Aí sim que a gente tem que continuar se apegando firme com o Senhor, né? E não desistir da nossa caminhada com Deus, né? E continuando nos estudos, fala aqui que Paulo nos advertiu dizendo: sabe, porém, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Está escrito ali em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Já temos visto isso acontecer. O amor tem se esfriado. Os cristãos acabam sendo frequentadores de igreja, ou seja, religiosos, e se esquecem do primeiro amor. Os pastores têm se tornado profissionais da fé, perdendo o temor a Deus. Quem dirá que no diz respeito à batalha espiritual, uns acaba dizendo que ela não existe, o outro que já não tem forças mais para lutar. Mas você sabe quando e porque tudo começou. De acordo com as Sagradas Escrituras, a primeira batalha ocorreu foi quando Lúcifer, um querubim ungido, encheu-se de orgulho e, presumindo que poderia ocupar o trono de Deus, promovia um levante contra Deus com os anjos, mas foi expulso do céu com um terço dos anjos rebeldes pelo arcanjo Miguel, o líder do exército de Deus. Está escrito ali em Isaías, capítulo 14, versículo 12. Vou deixar, está pedindo o Samuel para estar abrindo. Isaías, capítulo 14, verso 12. Então, irmãos, a palavra de Deus fala, né, que existe uma luta entre o bem e o mal, né? E aqui fala sobre esse anjo caído também, Lúcifer, que Deus, quando fez ele, Deus fez ele bom, ele não era ruim, né? Ele passou a ser ruim sim, depois que ele quis ocupar o trono de Deus, né? Ele não queria apenas ser uma criatura, ele queria mandar como Deus mandava, né? Ele não estava satisfeito, né? Ele não estava satisfeito dele ser um arcanjo, dele ser chefe dos anjos. Ele quis ser mais do que Deus, né? Inclusive ele queria mandar até no próprio Deus. E como que pode, né, a criatura mandar no Criador? Não tem como. Foi por isso que ele foi expulso do céu. E com ele levou até essa parte dos anjos do céu, com ele junto, né? Porque foram anjos rebeldes, foram anjos que não guardaram a sua posição diante de Deus, né? Mas obedeceram o chefe deles, que era Lúcifer. E por isso foi todos eles expulsos do céu, né, irmão? Então, nós sabemos que essa batalha já existe desde o começo do mundo, né? Desde o começo do mundo, que o bem sempre, né, sempre é vencedor, porque o mal sempre quer pelejar contra o bem. Mas, na verdade, o bem sempre vence o mal, né, irmãos? E continuando no estudo, Isaías 14, versículo 12. 14:12. A partir de então, Satanás vem exercendo a sua melhor função. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Está escrito em João 10, capítulo 10. Quantinho, achei. Então lê, Samuel. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, e no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como Altíssimo. Tá vendo, irmãos? Então, a palavra de Deus não mente, né? Esse pensamento aqui foi do anjo caído, né? Porque ele queria ser mais do que Deus, e por isso ele foi expulso do céu, né? O próprio Deus e pelo anjo que ele tinha lá, que comandava a guarda, que era Miguel, né? Miguel batalhou contra a serpente e expulsou, entendeu? Expulsou Satanás do céu. Então, continuando no estudo, vamos estar lendo aqui, né? Que, além disso, ele quer receber adoração e a obediência que é devida só a Deus. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta a tudo que se chama Deus,
ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer-se com Deus. Está escrito ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Então, irmãos, aqui, né, o Senhor está falando para nós dessa noite, que aquela adoração que deveria ser só a Deus, né, Lúcifer também queria essa adoração para ele. Mas como ele não conseguiu, né, ele veio para a terra para fazer maldades. E a palavra do Senhor fala, né, que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Outras coisas que a gente vê acontecendo, né? A gente vê pai matando filho, filho matando irmão, irmão matando pai, tanta coisa, tanta criminalidade, né? Tanto crime bárbaro que a gente fica assim, né, de boca aberta. Mas por que tudo isso acontece? Porque a palavra de Deus está se cumprindo dia após dia, irmãos. Porque, como o Senhor falou, né, que no final dos tempos ia acontecer tudo isso. Ali em Mateus capítulo 24, versículo 1, fala, né, que haverá guerra em vários países. O amor de muitos se esfriaria. Apostasia. O que significa apostasia? A apostasia significa a falta de fé no coração em Deus, né? Estão dando outro lugar a outras criaturas, adorando outras coisas que não é o próprio Deus, né, irmãos? Então, tudo isso tem acontecido nos nossos dias atuais. Já achou assim? Ele vai ler agora para os irmãos, 2 Tessalonicenses 2, capítulo 3, versículo 4. Não deixe que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objetivo de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembrem que quando eu ainda estava com vocês, costumávamos falar essas coisas? E agora você sabe o que está determinado, para que seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, tá vendo, irmãos? Então a palavra de Deus, ela já está nos advertindo aqui, né? Ela já está falando que no final dos tempos se levantaria um homem, um iníquo, né? E nós sabemos que esse homem, ele é o anticristo, né? É o homem do pecado, o homem que vai colocar naquelas pessoas que for para o lado dele, ele vai colocar aquele número 666, né? E só vai poder comprar, vender se tiver os chips, né? Se tiver aquela marca, entendeu, irmãos? Então, por isso que é bom a gente falar da palavra de Deus, né? Porque muitas pessoas ainda não sabem disso. Muitas pessoas ainda não sabem, né? Por isso que é bom estar lendo, estudando a palavra de Deus, para que a gente possa também aprender e ao mesmo tempo também falar para alguém que está lá do outro lado nos ouvindo. Lemos no Antigo Testamento que alguns dos textos estão ligados à batalha espiritual e o poder ilimitado de Deus e o poder limitado de Satanás. Bom, o poder de Deus é limitado, né? Porque nós sabemos que Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente, né? Já o inimigo, ele tem poder, mas não o poder que Deus tem, né? Porque ele não consegue ler o nosso pensamento. A única pessoa que sabe o que a gente está pensando é o próprio Deus. Então o inimigo, até isso, o inimigo tem inveja de Deus, porque ele não sabe o que você está pensando, né? Agora ele só escuta quando você fala. Quando você fala alguma coisa, ele está ouvindo, porque ele é um espírito. Você não vê ele, mas ele vê, né? Ele é um espírito. Então, irmãos, é necessário, né, que a gente está falando com Deus em oração. Muitas das vezes a gente tem que orar a Deus em espírito, para que Deus venha ouvir a nossa oração, né? E conceder aquilo que o nosso coração deseja. Continuando no estudo. Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o 15. Nesse texto aprendemos sobre que Satanás, o que ele quer da humanidade. Lemos no texto o seguinte: ora, a serpente era mais astuta do que a limária do campo que o Senhor tinha feito. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Vou pedir ao Samuel para estar lendo.
o que vemos bem claro que Olha, a serpente é a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. Ele perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que vocês comerem, seus olhos se abrirão, e vocês são como Deus. Tá vendo, irmão? Então, esse relato aqui da Bíblia, né? Fala que tinha um casal lá no Jardim do Éden, né? Deus tinha colocado um casal ali, Adão e Eva. Só que, enquanto Adão estava lá dando atenção aos animais, cuidando das coisas que Deus tinha feito no jardim, Eva estava sozinha, né? E Satanás, ele já era Satanás, porque ele já tinha sido expulso do céu. Ele já era inimigo de Deus. Então, como ele odeia o ser humano, né? Ele entrou numa serpente e fez a serpente falar, irmãos. Fez a serpente falar, e ali a serpente falou com a Eva que ela poderia comer daquela fruta. Uma coisa que Deus já tinha falado para aquele casal, né? Desde o começo. Que todas as frutas ali eles podiam comer. Todas as frutas. Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Eram duas árvores que tinha ali no paraíso de Deus. Que era essa árvore do conhecimento do bem e do mal, da ciência, né? E era também a árvore da vida. Existiam essas duas árvores ali no Jardim do Éden. Mas Eva, como ela não moldou, né? Como ela não vigiou, ela acabou pegando aquela maçã, que ela foi tentada pelo inimigo, e ela pegou aquela maçã e mordeu e comeu. A palavra diz que é o fruto, né? É o fruto. A gente nem sabe se é maçã, mas a palavra de Deus fala que foi o fruto. E ela mordeu aquele fruto. Quando ela mordeu, ela reconheceu que estava nua, né? E ela, para não pecar sozinha, ela também deu para o seu marido, né? E ali ele também acabou participando, né? Então, o que aconteceu? Os dois desobedeceram a Deus. Depois Deus, na viração do dia, Deus foi procurar Adão, porque Deus já tinha dado a palavra para ele tomar conta da Eva e tomar conta de todas as coisas do jardim. E ele ali, por uma distração, né, irmãos, acabou acontecendo isso com Eva, né? E ela sabia que ela tinha errado. Então o Senhor Deus chamou os dois para uma conversa. Chamou Adão, primeiro chamou Adão e perguntou por que ele estava se escondendo dele. E Adão falou, né, que foi a mulher que ele tinha dado, que fez ele comer o fruto e ele tinha comido. Já Eva, o Senhor também chamou ela, e ela falou que a culpa foi da serpente, entendeu? E acabou desobedecendo a Deus. E ali, né, irmãos, a gente já sabe o que aconteceu. Eles foram expulsos do paraíso, né? Eles perderam ali, né, aquela oportunidade de estar perto do Criador. Por isso que Deus, pela sua infinita misericórdia, ele enviou Jesus na terra através de uma virgem, né? Uma mulher chamada Maria. Ele entregou Jesus, né, para poder ser morto pelo nosso pecado, né? Jesus carregou uma cruz muito pesada para nos dar salvação e libertação, né? E abriu nossos olhos para que a gente pudéssemos conhecer a verdade através da Bíblia, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus que foi escrita para toda a humanidade. A Bíblia é para os crentes e para também que não são crentes também. A Bíblia é um livro universal, irmãos, né? Então, continuando aqui no estudo sobre batalha espiritual, eu vou estar explicando mais sobre isso aos irmãos nessa noite. Vemos bem claro, deste primeiro versículo, que Deus, como Criador de todas as coisas, também criou a serpente, ou seja, Deus é Criador e Lúcifer e Satanás é a criatura. Eles estão em oposição totalmente de desigualdade, né? As Escrituras repudiam o dualismo e limitar a teoria pagã, a concepção que as forças do bem e do mal são iguais nos planos superiores. A menção repetida da forma física de Satanás apresenta como uma criatura que se rebela contra o Criador e detém
o poder sobre ele. Novamente, em Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15, vemos que Deus classificando Satanás como uma criatura e subordinando a outros animais. E futuramente, o Senhor Jesus Cristo, Satanás tem aí a sua derrota decretada. Então o Senhor lhe disse, a serpente, portanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás por todos os dias da sua vida, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então essa foi a sentença que Deus sentenciou eles três, né, irmãos? E Adão e Eva usaram o livre-arbítrio para pecarem. Eles fizeram uma escolha e colocaram uma barreira entre o ser humano e Deus. E só queria ser retirada com a morte de Jesus Cristo. Foi o que eu falei lá na frente, né? E quando o véu seria rasgado, o homem passaria de novo a ter acesso direto ao Pai. E a partir de então, o homem passa a se aproximar de seu Deus como um pecador arrependido. Então foi necessário, né, que Deus traçasse esse plano para a humanidade, né, de enviar o único Filho dele amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelo nosso pecado. Porque como Adão e Eva erraram, né, então eles levaram toda a raça humana a pecar, né, porque nós somos descendentes deles, né, nós somos descendentes de Adão e Eva. Então, por causa deles, eles deram uma brecha para que o pecado, né, entrasse no mundo, né? E Satanás lá do outro lado gostando de tudo isso, né? Mas só que nós sabemos que o bem sempre vence o mal, né? E Jesus ali, Deus enviou Jesus para morrer pelos pecados da humanidade e dar mais uma oportunidade para o ser humano se arrepender e se voltar para Deus, né, irmãos? E mediante ao sofrimento, a aflição e ao tormento que está agora sujeito ao ser carnal, o homem passa a lutar veemente contra a sua carne, contra as astutas ciladas do diabo. Vou pedir ao Samuel para que esteja lendo Efésios capítulo 6, versículo 11. Versículo 6? Efésios 6, capítulo 11. Se os irmãos também tiverem uma Bíblia, pode estar deixando aí do lado dos irmãos, tá? A Bíblia. Pode também estar arrumando um papel, uma caneta, para poder estar colocando, né, as referências bíblicas, para que com mais calma os irmãos possam estar estudando a palavra de Deus, né? E eu pedi o Samuel aqui para estar lendo Efésios capítulo 6, versículo 11. Nesta passagem de Davi, o rei é ungido, ainda que não fosse de fato, mas sobre ele já estava a bênção e o Espírito do Senhor. E nessa época, um espírito maligno se apoderou de Saul, por causa da sua rebeldia. Está escrito ali em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então seus criados lhe disseram, eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, ao nosso Senhor e aos seus servos que estão na sua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando ele tocar o espírito mau da parte do Senhor, quando vir sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te achará mais calmo. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a sua harpa e tocava com as suas mãos. Então Saul se sentia aliviado e se achava-se melhor, e o espírito mau se retirava do corpo dele. Tá vendo a batalha espiritual, como é que é? Né? Aqui fala que nós sabemos que Saul foi um homem, né? Ele foi escolhido por Deus. Deus ali enviou o profeta Samuel para escolher ali, né, Saul como um rei. Mas nós sabemos que Saul, muitas das vezes, ele desobedeceu a Deus também, né? Ele parou de confiar em Deus e ele passou, né, a seguir os desígnios do coração dele, né? Ele desobedeceu a Deus por 2 vezes, né, irmãos? E na terceira vez, ele foi consultar até uma feiticeira, né? Os irmãos sabem da história. Ele foi consultar uma feiticeira porque o Senhor não queria mais falar com ele, porque Deus já tinha rejeitado ele como um rei de Israel.
Deus já não queria mais ele como rei, né? Porque ele era desobediente, tudo que Deus falava para ele fazer, ele não fazia. Ele fazia o que ele queria fazer, né? Então, irmãos, a gente nunca deve se achar autossuficiente, né? Porque a gente precisa sim da palavra de Deus na nossa vida, né? Porque muitas das vezes a gente pensa que a gente está agindo certo e não está. A gente está fazendo coisas às vezes que Deus não se agrada que a gente faça. E foi por isso ali que ele foi rejeitado por Deus. E Deus falou para ele, através da boca do profeta Samuel, que ia levantar um outro homem que seria segundo o coração dele, que foi Davi. Né, irmãos? Então, como que é importante, né, a gente ouvir a palavra de Deus, né, e não cair, né, nas armadilhas do inimigo. Porque sempre existe o bem querendo vencer o mal. Mas o mal, né, sempre vai ser derrotado. Sempre vai ser derrotado o mal. Porque o bem sempre vai vencer o mal. Entendeu, irmãos? Você achou? Uhum. Samuel vai ler Efésios, capítulo 6, né? Uhum. Vamos começar então. 6:11, né? Vistam toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderosos, autoridades, contra os dominadores desse mundo, das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia do mal e permanecer inabaláveis, depois de ter feito tudo. Assim manterão firmes, sigilando-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Bem, irmãos, então é necessário, né? Ali em Efésios capítulo 6, versículo 11, fala sobre a armadura. O que é a armadura? A armadura é a gente se revestir, né? Se revestir da oração contra a cilada do inimigo, contra os dados inflamados do inimigo, porque a todo momento, né, o inimigo quer pegar a gente numa inflação. Então, por isso que a gente tem que estar orando ao Senhor, jejuando, lendo a palavra, né? Essas chamam-se as armas espirituais contra o mal, né, irmãos? Então, que os irmãos possam, através desses estudos, os irmãos possam aprender, né? E continuando aqui na palavra, Deus usou o espírito maligno para realizar seu duplo propósito. Condenou a rebeldia de Saul, enviando um atormentador. Exaltou Davi, permitindo que Davi abençoasse a Saul com a sua paz. Assim que vimos na queda do homem a serpente como criatura subordinada ao seu Criador, vemos aqui também o espírito maligno subordinado a Deus e obedecendo, realizando o propósito que Deus tinha. Tiago 2,19. Se tu crê que há só um Deus e faz o bem, também os demônios creem e estremecem. Os demônios creem que Deus existe, temem e por isso obedecem. Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno, porque se afastou da vontade de Deus, agindo por rebeldia. Saul se afastou de Deus e era atormentado. Mas quando Davi, ungido do Senhor, tocava sua harpa, o espírito maligno se afastava dele. Assim como Adão e Eva e Saul escolheu a pecar, sendo rebelde, o seu pecado foi comparado ao pecado de idolatria e de feitiçaria, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e porfiar é iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas mais rei sobre Israel. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Vou pedir o Samuel para estar abrindo. 1 Samuel, capítulo 23. Nós já estamos chegando ao final do nosso estudo, né, irmãos? E quero estar falando para os irmãos gostarem desse conteúdo, né? Desse estudo bíblico. Hoje nós estamos falando aqui sobre a batalha espiritual, né? Sobre o bem contra o mal. E se os irmãos gostarem dessa palavra, compartilhe essa palavra, né? Com alguém que você conheça. E deixa seu like e faça seu comentário, né? Porque seu comentário é muito importante para o nosso canal. E vamos continuar aqui no 15:23, né? É. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o pecado, como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou como rei.
Tá vendo, irmão? Então Deus ali, né, falou através do profeta Samuel para Saul, né, que assim como ele não obedecia a palavra de Deus, tudo que Deus falava com ele não obedecia. Ele queria fazer o que ele queria, né? Então Deus rejeitou ele como rei, porque Deus viu que ele não era obediente, né, irmãos? E isso aí é uma coisa muito séria. Quando o Senhor falar conosco, a gente tem que obedecer a voz de Deus, para que depois a gente não venha sofrer as consequências, né? Ali, Saul, né, ele foi rejeitado por Deus, porque ele não obedeceu a palavra de Deus, né? Ele andava segundo o coração dele. E continuando aqui no estudo, né? O espírito que atormentava Saul era uma consequência do seu próprio pecado. Embora ele vivesse acorrentado no domínio moral de Satanás, portanto tivesse experimentado a penúria, e ele não estava endemoniado, assim como Eva também não estava endemoniada, quando comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela, Adão e Saul usaram do livre-arbítrio e escolheram aquilo que queriam pecar. Entendeu? Então, Deus deu livre-arbítrio, né, irmãos? Deus deu livre-arbítrio para nós. Se Deus falar com você, falar comigo, não faça isso, então não devemos fazer, né, irmão? Porque é a voz do Espírito Santo pelo nosso coração. Agora, se a gente tenta fazer, é porque a gente não deu ouvido à voz de Deus. Foi o que aconteceu com Saul, com Eva e com Adão. Eles quiseram pecar, porque Deus deu livre-arbítrio para o ser humano. O ser humano escolher entre o bem e o mal. Foi o que aconteceu também com Lúcifer. Ele teve o livre-arbítrio dele. Deus não obrigou ninguém a servir ele. E não obriga ninguém a servir ele. Deus deu livre-arbítrio para a pessoa escolher. A pessoa que escolhe o seu próprio caminho. E dessa forma, refutando a teoria do que diz o cristão. Peca porque está endemoniado. Ele peca porque usa do livre-arbítrio. E essa escolha trará consigo as suas consequências. Quando Deus permite que Satanás nos ataque, Ele quer mostrar que, no fundo, o próprio Satanás, que mesmo em meio às lutas que possamos e aos ataques do furioso do inimigo, continuaremos adorando e exaltando o nome do nosso Senhor. A Bíblia não ignora o mal, Satanás ou os demônios. Deus nos adverte violentamente contra todos eles, ordenando a fugir de abominações, tais como sacrifício de crianças, médio, adivinhadores, espiritismo, paganismo, astrologia, feitiçaria, e quando os profetas falam aos idólatras e todos aqueles envolvidos no ocultismo, eles pregam o arrependimento pela fé. Oséias simplesmente condenou o povo idólatra de Israel a se voltar para Deus. Os ninivitas, membros de uma cultura ocultista, creram em Deus e se arrependeram com a pregação de Jonas. Em nenhum caso, mesmo se tratando de pecado grave ou oculto, o problema foi definido como de espírito que dominava as pessoas. Quando adentramos no Novo Testamento, vemos Jesus constantemente liberando pessoas oprimidas de Satanás, e ele e seus apóstolos expulsavam os demônios com autoridade. Está escrito ali em Mateus capítulo 10, versículo 8, irmãos. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Temos diversas passagens que nos mostram como Jesus agiu diante de situações e que era colocado para batalhar contra o príncipe desse mundo. A tentação de Jesus. Mateus 4, versículo 1. Vou estar pedindo Samuel para estar lendo. Mateus 4, versículo 1. A cura de 2 endemoniados gadarenos. A cura de um menino endemoniado. Mateus 17, 14. Jesus expulsa um espírito imundo. E outras referências bíblicas. Marcos capítulo 3, versículo 10. Achei. Pode estar lendo. Mateus 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo. E disse: Se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito:
Ele dá ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus então respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo o levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, e disse: tudo isto te darei, e te prostrareis e me adorareis. Jesus então disse: retire-se daqui, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram servir. Então, você está vendo aí, irmãos, que quando o Senhor ali, né, o Senhor Jesus, ele já estava nessa terra, e ele ali foi levado ao deserto, né? E ali Satanás sabia que ele estava jejuando, ele estava orando a Deus, né? Então Satanás se apresentou para ele ali, né? E Jesus ali começou uma batalha espiritual ali mesmo, né? Porque Jesus queria orar a Deus, Jesus queria buscar a Deus pelo ministério que ele ia exercer aqui na terra com os discípulos dele. Mas o inimigo também foi lá e começou a tentar Jesus, né? Como o missionário que ele foi levado e tentou Jesus, né? Transformar as pedras em pão para Jesus se alimentar, porque Satanás sabia que Jesus estava com fome, né? Que já fazia 40 dias que Jesus estava ali jejuando, né? Falou para ele se ele subir em cima do pináculo, se jogar lá de cima, que está escrito que os anjos do Senhor iriam salvar ele, né? Então, irmãos, é por aí que a gente vê, né? Que o inimigo, ele é sutil, né? No momento que a gente está, no momento de mais, assim, se sentindo mais sozinho, né? E Jesus estava ali no deserto, sozinho, orando a Deus. Estava ali com fome, e ele se aproveitou dessa situação para quê? Para chegar ali e tentar Jesus. Só que Jesus foi mais forte do que ele, né? Jesus não deixou se levar pela conversinha de Satanás, né? Ele falou que também está escrito que aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito, né? E ele falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede na boca de Deus, né? Então ali Jesus conseguiu derrotar Satanás com a palavra, né, irmãos? Ele não mostrou em momento nenhum que era fraco, que ele estava com fome, que ele estava cansado, né? Ele não se demonstrou a fraqueza para Satanás. E é a mesma coisa que nós temos que ser. Tem que se mostrar forte diante dos problemas, das adversidades da vida, né? Porque lá no começo Samuel falou que no mundo só teremos aflições, mas que nós possamos ter bom ânimo, porque nós venceremos todas as aflições. Assim como o Senhor Jesus venceu, e hoje ele está na glória com Deus Pai, né? Nós também vamos ser vencedores. E a palavra do Senhor ainda nos adverte que ele, da mesma maneira como ele subiu, ele vai voltar a pegar o povo escolhido dele, né, irmãos? Então aqui é o nosso estudo de hoje, né, que fala sobre a batalha espiritual. E se vocês gostarem, deixe seu like, né, e compartilhe essa mensagem, tá bom? Aqui eu vou ficando por aqui, e no próximo estudo eu vou estar falando sobre as igrejas, tá? Que Deus abençoe rica e abundantemente. A missionária não quer fazer a oração final, não? A missionária quer uma oração final para terminar o vídeo antes? Tá, vamos fazer. Senhor Deus e Pai, nessa noite, Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer, Espírito Santo de Deus, por mais essa noite maravilhosa no qual nós estamos aqui, Pai, levando a Tua palavra para as pessoas que precisam ouvir a Tua palavra, Pai. Deus, que essa palavra venha, Senhor, de encontro a cada coração nessa noite, abençoando, transformando e abençoando o lar dos seus ouvintes, Pai. Deus, que o Senhor abençoa, Pai, tudo que foi feito aqui nessa noite. E assim já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo estudo, que nós vamos falar sobre a igreja primitiva. Tá bom, irmãos? Eu aguardo vocês. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.